Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da Bíblia, né? A gente está no livro de Isaías e eu vou iniciar esse vídeo hoje com uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco, Senhor. Nos dá ensinamento da Tua boa palavra, Senhor. Que o Senhor enche o nosso coração e a nossa mente, Senhor, das coisas concernentes ao reino de Deus. Que o nosso espírito seja conectado ao Teu Espírito, Deus. E que a Tua graça seja derramada sobre nós. Que o Senhor nos dá entendimento e que essa palavra não seja roubada, mas que seja usada para a edificação da Tua boa obra. Obrigada, Senhor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um rei, né, que viveu na época do reinado de Isaías. Esse rei, o nome dele é Acaz, e a gente vai falar algumas curiosidades sobre Acaz, tá? Acaz, ele era um rei idólatra, tá? E ele fazia oferendas a Moloque. Moloque, ele era uma entidade que aceitava oferendas de crianças, ou seja, as crianças, né, que inclusive a Bíblia diz que Acaz ele ofertou alguns filhos a Moloque, então não foi apenas um. E aí as pessoas tinham uma boca grande num determinado local onde tinha fogo lá dentro e as pessoas jogavam as crianças lá, então era uma coisa abominável. Acaz ele reinou na época que Israel foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul, e Acaz ele reinava no reino do norte. Na Bíblia conta que Acaz foi um dos piores reis que já existiu aí no histórico aí do povo de Deus, né? Então, assim, é importante, né, a gente estar conectado aí nas coisas de Deus, né? E a gente se afastar desse tipo de prática, né? Porque até hoje ainda existem pessoas que consagram filhos a entidades espirituais e é algo que é abominável para os olhos do Senhor. Então, assim, quando Deus queria falar com Acaz, em alguns momentos ele pedia para Isaías, né, para ele ir lá e pregar a mensagem. A família de Isaías, ela vinha também com a mesma mensagem. Um dos filhos de Isaías, Deus coloca o nome dele anunciando que Jesus viria, né? Que Jesus um filho, um bom conselheiro viria para a nação de Israel. Então, por conta do compromisso que Deus teve com Davi, o reinado de Acaz não foi um tremendo fracasso. Mas, assim, teve um momento, assim, bem interessante, que é colocado aqui no livro, que Acaz, ele vai ser confrontado em guerra por uma outra nação, e ele liga para um outro rei de uma outra nação e pede para eles virem trazer ajuda para ele, ajuda do exército deles, né? E aí, quando eles chegam, eles trazem muito mais abrolhos, confusão do que mesmo assim a solução para o problema que a Acaz teve naquele momento, né? Então isso mostra que quando a gente está sem a direção de Deus, o nosso coração ele só vai ficando cheio de coisas que são inúteis para nós, né? Então vale a pena a gente confiar em Deus, vale a pena a gente permanecer ouvindo e dando ouvido. E uma coisa interessante que Deus fala também aqui até o capítulo 10 de Isaías, ele fala que a gente precisa examinar as escrituras. A gente não deve consultar adivinhadores ou então pessoas que são possuídas por espíritos para a gente saber do nosso futuro. Não, o nosso futuro ele está nas leis e na mensagem que está escrito na Bíblia. E ele fala para a gente examinar as escrituras. Ele não fala somente para a gente ler a Bíblia, ele fala examine as escrituras. Então, nas escrituras de Deus já está a resposta para o nosso futuro, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui que no livro de Isaías capítulo 9:1, Deus ele vai dizer a seguinte mensagem: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Ele fala isso, que a aflição vai acabar através da vinda do Messias, tá? E ele fala que aqueles que se apegarem, que realmente examinarem as escrituras e derem ouvidos para Deus, a aflição desse povo vai acabar, né? Então a gente deve consultar a lei de Deus e as escrituras, os ensinamentos de Deus, tá? Também ele vem falando no capítulo 8 que a nossa esperança está em Deus.
Então, é importante a gente saber que Deus está conosco, tá? Quando diz que Deus é fiel, ele é fiel mesmo. Mesmo que a gente seja infiel no caso a caso, ele foi um rei, que ele foi infiel a Deus, e mesmo assim Deus enviava socorro através aí da vida do profeta Isaías. E olha que a casa ele teve o melhor pastor que alguma pessoa podia ter, além de Jesus Cristo, né? Porque a casa ele era o mensageiro de Deus, aliás, Isaías era o mensageiro de Deus, e mesmo assim não rendia o coração de Acás aos propósitos de Deus, para que Deus pudesse ter um acesso e mandar alguma mensagem para ele, era sempre através de Isaías, e mesmo assim ele sempre estava pedindo ajuda para pessoas que não tinham nada a ver com as escrituras de Deus, tá? Inclusive tem uma passagem que diz que ele deu até coisas do santuário de Deus para um determinado ajudando um outro reinado onde tinham pessoas que tinham um exército, né, que poderia ajudar ele. Aí ele tira alguns despojos da casa de Deus e dá para esse povo, né? Então assim ele também fechou muitos templos. Na época dele não podia se adorar a Deus. Ele foi um rei assim bastante, a Bíblia diz que ele foi um dos piores mesmo, né? E a gente entende que Deus ele não abandona a gente mesmo a gente abandonando. Quando ele tem um propósito na nossa vida, ele insiste, né? Ele não desiste da palavra dele, do propósito que ele tem na nossa vida, né? Então é importante, é por isso que é importante a gente ter essa certeza que Deus ele é fiel, né? E a gente precisa ser fiel para esse Deus que tem sido há tantos anos fiel conosco, né? E também a gente percebe que Deus, nesse livro de Isaías, ele mostra a tragédia de todo um povo que abandonou a Deus, né? Então, assim, é importante a gente saber que a nossa vida sem Deus, ela é uma tragédia por si só, né? Então, assim, a gente precisa realmente estar caminhando na presença de Deus, né? E a vinda do Messias, ela é a solução para todo o nosso futuro, né? A vinda do Messias é o que vai trazer paz em nós. E nós, como cristão hoje caminhando com Cristo, a gente tem sido bons conselheiros? A gente tem trazido paz no coração das pessoas que estão andando em redor de nós? Então a gente precisa ter isso no nosso coração e esse desejo, né, de ser bons conselheiros. Lá no livro de João, capítulo 9, verso 1, Jesus ele cura um cego de nascença. Então será que nós não estamos precisando de Jesus para ele fazer esse milagre? Será que nós não somos esse cego que está precisando aí do milagre de Jesus na nossa vida? A gente tem que clamar isso a Deus, né? E continuar examinando as escrituras, né? E nos norteando por ela. A gente não precisa de uma pessoa para estar revelando nada. A gente só precisa examinar as leis de Deus e as escrituras, que a resposta para todas as nossas aflições está aqui. Então eu peço que vocês permaneçam com essa mensagem, que vocês possam, né, ter também essas experiências que eu estou tendo, que eu estou achando muito interessante esse livro, né? E que vocês possam estar aí acompanhando também o livro de Isaías e que vocês possam conhecer um pouquinho mais de Deus e de todas as pessoas que passaram aí, que Deus torna ela relevante aí e conta a história desse povo na Bíblia, tá? Essa história também está escrita no livro de Reis, está escrito em algumas passagens da Bíblia, inclusive no livro de Isaías, que é o que eu estou fazendo leitura. Tá? Então eu peço que vocês acompanhem, desejo que vocês todos fiquem com Deus, que a paz seja com todos e que vocês possam estar aí acompanhando, fortalecendo o nosso canal e não esquece de dar o seu joinha, tá? Até a próxima, paz seja com todos.